Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 ao verso 31. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 ao verso 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu! Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bom, o tema de nossa pregação é: você crê? Você crê? Não era tão fácil acreditar na ressurreição de Cristo. Todos nós sabemos que todos os discípulos, a começar com Maria Madalena, depois Pedro e João, e todos os discípulos tiveram a dificuldade de Tomé. Todos eles tiveram dificuldade de acreditar na ressurreição de Cristo. Porém, Tomé sobressai mais, porque virou um chavão. Quando alguém fala alguma coisa a você, e você não acredita, diz: eu sou como Tomé, eu tenho que ver. Para quê? Isso. Então, é muito comum todos nós falarmos assim: eu tenho que ver para crer. Em algumas coisas, é claro que nas coisas voltadas aos espirituais, não. Mas em algumas coisas nós precisamos ver para crer. E possivelmente você que está aqui essa noite já citou essa frase, que você precisa ver para crer. Você crê? Tomé, apesar do testemunho dos 10 discípulos, 10 apóstolos, Tomé não acreditava. E é interessante porque Tomé disse: eu preciso tocar. É como ele dissesse: alguém aqui tocou nele? E na verdade ninguém tinha tocado em Jesus. Jesus apareceu, falou com Maria Madalena, ela quis tocá-lo, ele disse que não. Ele apareceu aos 10, de repente ele surge no meio. Eles ouviram Jesus saudar, conversaram com Jesus a respeito da fé, mas ninguém tinha tocado. Então Tomé diz: eu quero, de forma empírica, topar o meu dedo onde foi cravado o prego nas mãos. O soldado enfiou uma lança ao lado e eu quero tocar, eu quero ver isso. Apesar de Jesus Cristo ter falado muito na ressurreição, e nenhum deles acreditavam, Tomé foi o mais realista deles, mas também não acreditando no testemunho dos 10.
Tomé, na verdade, possivelmente, era alguém que tinha medo da morte. Em um momento em que o Senhor Jesus passou por uma perseguição imensa, e eles saíram de Betânia, e Lázaro adoece e morre, e Jesus diz que Lázaro morreu e deveria voltar para Betânia. E você vê o Evangelho de João, capítulo 11, 16, a fala de Tomé: vamos também nós para que morramos com ele? Tomé aparece só algumas vezes, e essa é uma das vezes que ele aparece falando: vamos voltar para lá e vamos morrer também, vão nos matar. Em um outro momento, em João 14, o texto muito conhecido, onde Jesus fala a respeito dos céus, Tomé pergunta: qual é o caminho para onde o Senhor vai? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Tomé pergunta, Tomé pede, na verdade, dizendo: mostra-me a Deus e está bom, isso nos basta. E Jesus responde a ele, diz: há quanto tempo você está andando comigo e não me conhece? Então, quando você olha a história de Tomé, é uma história assim. Aparece poucas vezes, ele foi um dos chamados, mas as falas de Tomé sempre é uma fala de pessimismo. Não vamos voltar não, vamos morrer. Não, já que tem esse céu, onde é o caminho? Não, me basta ver Deus. Havia uma compreensão muito curta a respeito de Deus na vida de Tomé. Talvez há uma compreensão muito curta em nossas vidas. Nós não sabemos, porque os versos 24 começa dizendo que Tomé não estava lá quando Cristo apareceu. E onde é que Tomé estava? Não se sabe dizer exatamente onde Tomé estava. É claro que na crucificação de Cristo, ninguém dos discípulos ficou, a não ser um, João. Todos fugiram com medo da morte. Mas passaram uns dias, e no domingo Jesus aparece aos discípulos, domingo da Páscoa, e Tomé não está lá. Talvez ele está tão triste com o fato de Cristo ter morrido, e na mente dele ainda não havia essa compreensão, e não tinha escutado de ninguém. Ele quer curtir, na verdade, a sua tristeza e a sua solidão sozinho. E de repente, quando ele encontra os discípulos animados, não querendo convencer Tomé a respeito da ressurreição, mas animado a contar um fato extraordinário. Eu imagino a alegria dos discípulos encontrando Tomé e diz: olha, vimos o Senhor. Olha, Ele ressuscitou, o nosso Deus vive. Olha, Ele venceu a morte, Tomé. Com a alegria muito grande, dizendo: olha, nada acabou. Há uma esperança. Ou alguém dizendo: Tomé, aquela tristeza que eu tinha por causa do luto, houve um alívio emocional. O nosso Salvador está vivo. Em primeiro lugar, eu quero meditar comigo e com você que Tomé recusa acreditar. Os discípulos não estão defendendo a fé e nem tentando convencer. Eles estão externando um sentimento de alegria, de ter recebido algo maravilhoso, de encontrar-se com Jesus. Tomé recusa acreditar. Ele disse: eu não acredito nisso.
Tomé não acredita no testemunho dos 10. Não há nenhuma evidência que os 10 alguma vez mentiram a Tomé. Mas Tomé não acredita. Tomé só acredita se ele tocar em Cristo. Tomé só acredita se tiver alguma evidência. E não há nenhuma evidência até aquele momento, a não ser o testemunho das mulheres e dos 10 apóstolos. Passa no coração e na mente de Tomé uma dúvida honesta. Ele não é um coração teimoso ou incrédulo. Ele é alguém que duvida. E ele é honesto em dizer, eu não acredito. Mas ele não é alguém teimoso. Tem gente teimoso demais. Você prova e a pessoa fica ainda sem querer acreditar. Ele não é alguém assim. Ele é alguém que crê, mas ao mesmo tempo ele duvida, porque ele acha algo totalmente fora do comum. Você vê que ele está tão firmado nas evidências, que ele diz assim, não é possível. Aquela morte é uma morte maldita. A morte de cruz é uma morte maldita. Então eu preciso tocar. Como ressuscitar alguém que morreu uma morte maldita, que era só para os criminosos terríveis? Então não há possibilidade nenhuma dele olhar e acreditar que de fato Jesus ressuscitou. Mas para Tomé a ideia de ver o buraco dos cravos na mão de Jesus Cristo seria uma evidência do amor de Deus, seria uma evidência do seu sacrifício, seria uma evidência da sua vitória, seria uma evidência da sua ressurreição. De um outro modo, verso 26 ao 28, a prova que Tomé tanto queria é irrefutável. De repente, Jesus aparece no meio dos discípulos, eles estão a portas trancadas. E Jesus, do nada, aparece no meio deles. E diz, Pai seja convosco. A saudação maravilhosa e extraordinária do verso 26, saudação essa que era comum Jesus falar, Pai seja convosco. E aquela palavra era uma palavra que trazia transformação nos ânimos, porque de fato trazia paz. Mas quando você lê o verso 27... depois de Jesus saudar a todos, ele se dirige a Tomé. Sabe, a palavra de Jesus a Tomé, depois disso, verso 27, disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e a coloca no meu lado. E depois Jesus diz, não seja incrédulo, mas crente. Sabe, se eu fosse Jesus, eu dizia assim, você é um incrédulo, de cara, depois de dar paz. Ia logo repreender Tomé. Jesus não está preocupado com isso. Primeiro, Jesus não tinha aparecido depois daquele domingo de Páscoa a ninguém mais dos
E nessa conversa ele disse: se eu tocar, eu vou acreditar. E Jesus disse: Tomé, toque aqui. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Eu conheço todas as coisas. Eu sou onisciente. Eu sou Deus. E eu sei o que tem passado no seu coração, a dúvida que tem dominado a sua mente. Jesus entende isso. Mas inicialmente Jesus não o repreende. Jesus só diz: vem tirar sua dúvida. Sabe por quê? Jesus não repreende ele, porque Jesus entende Tomé. Em certa medida, Tomé é diferente de muitos crentes nos nossos dias. Porque Tomé firmou uma fé madura. E tem muita gente que não consegue ter uma fé madura. Tem muita gente que só tem uma fé superficial, se sentir. Não, Tomé, ele quer uma experiência pessoal, onde de fato seja algo concreto. Sabe o que Jesus está dizendo a Tomé? Quando ele diz: toca aqui. Oi, Tomé, eu vim aqui para te encorajar a sua fé. Sabe, porque eu não quero que você seja incrédulo. Então eu estou aqui para que você venha tocar e você venha acreditar que eu sou Deus e conheço todas as coisas, inclusive tudo que você falou. Mas muito mais do que isso, o nosso Deus conhece todas as coisas que falamos, que pensamos antes de vir a palavra em nosso coração. Deus já conhece toda. Jesus, então, diante dessa prova irrefutável, Jesus confronta a falta de fé de Tomé, dizendo: não sejais infiéis, mas crentes. Sabe, é a ideia assim: não seja sem fé, seja crente. Talvez Tomé, se fosse no Brasil, o nome dele seria Cosme ou Damião. No início do livro vai dizer Tomé Dídimo, ali, gêmeos. Cosme ou Damião. Mas é o Tomé, os gêmeos de outro cara. Que está precisando crer com uma evidência clara. E Jesus Cristo, de uma forma tão extraordinária, entendendo que Tomé tinha aquela dúvida, precisava ser sanada. E depois disso você vê a aclamação e repreensão de Tomé por não acreditar. É o terceiro ponto. Então, quando você lê o verso 28, Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Tomé não foi topar em Jesus. Você vê? Ele disse: eu preciso topar para acreditar. Jesus diz: Pai seja convosco. Ele diz: Tomé, aqui, Tomé, toque aqui. E ele não vai. Porque ele compreende quem é Jesus. E esse entendimento é tão claro que não passou até esse momento na mente, no coração de nenhum dos apóstolos. Mas passou na mente e na fala de Tomé: Senhor meu e Deus meu. Lembre-se,
para o judeu era muito difícil chamar alguém de Deus. Quase impossível. Eles foram doutrinados o tempo todo. Recitavam chamar o Senhor, seu Deus, é o único Deus. Ele era judeu, para falar um negócio desse, tinha de ter plena convicção. Por isso, nenhum dos apóstolos havia chamado, até esse momento, Jesus de Deus. Ele usa dois termos no grego, e todos dois têm a ideia de meu, de possessiva, a ideia de Kyrios. Tu és o meu dono, é o Senhor. Eu sou teu escravo. É tu que governa a minha vida. E a minha vida está nas tuas mãos. Ele cita esse termo dizendo: eu sou teu e tu és o meu Senhor, tu és o meu dono, é tu que dirige a minha história, é tu que dirige a minha vida, é o Senhor que governa todas as coisas. O imperador romano tinha esse título, é um título divino, não deveria ser colocado a nenhum homem. O Deus do governo, o Kyrios, que governa todas as coisas e comunica o seu governo a alguns homens, mas o governo absoluto está em tuas mãos. Ele usa esse termo tão forte e uma declaração tão grande, dizendo: eu sou o teu escravo. Como dissesse assim: Senhor, tem misericórdia, porque duvidei do meu governador, do meu dono. Sabe, você pode dizer: Senhor, tu és o meu dono, não precisa falar. Mas será que você pode dizer isso? Tu és o meu dono, pensando na implicação do que é ter Deus como dono. Ele faz essa aclamação extraordinária. A outra palavra que ele usa é Theos, que tem a ver com Iavé, Deus. Ou algumas vezes pode ser a ideia de Elohim. E ele diz: Deus meu. Ninguém até aquele momento tinha tido uma compreensão tão forte a respeito de Jesus como Tomé. Tu és o meu Deus. Ou seja, a ideia de um Deus de Gênesis, o Elohim, é: o Senhor é o Criador de tudo, e eu fui criado pelas tuas mãos, com um propósito, com a finalidade. O Senhor é o meu Criador, não é nenhum outro, é o Senhor. Ele entende que Jesus Cristo é o Deus que criou os céus e a terra, que governa tudo e todos. Então essa aclamação é extraordinária, é magnífica, porque Tomé aclama Jesus como Ele é. O Deus onisciente, o Deus que conhece todas as coisas de forma extraordinária e absoluta. Spurgeon disse que Tomé expressa uma devoção maravilhosa quando ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele também diz que Tomé expressa um imenso deleite na certeza de encontrar tudo na pessoa de Jesus. Spurgeon diz que quando Tomé
declara isso, ele indica uma completa mudança de mentalidade na sua vida. Houve uma transformação imensa. A mentalidade dele mudou totalmente naquele momento. De incrédulo a crer de uma forma como ninguém cria antes. Spurgeon também vai dizer que a sua profissão de fé demonstra uma fidelidade a Cristo. E depois ele demonstra a adoração a esse Deus de uma forma tão extraordinária. Então, diante de tamanha expressão, Senhor meu e Deus meu, e de rendição à adoração a esse Deus, e mesmo assim Jesus o repreende dizendo: porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tomé, você crê e declara tamanha palavra porque viste? Bem-aventurado. Felizes ou mais que felizes é aqueles que não viram, mas creem. Creem no poder de Deus, creem na ação de Deus, creem no Senhor Jesus absoluto. Esses são felizes. Sabe, irmãos, o que Jesus está dizendo, que apesar de uma declaração tão magnífica como a de Tomé, haverá um povo que será mais feliz do que Tomé foi, mesmo tendo essa percepção. São os que não viram e acreditam que Jesus é o Senhor meu, o Senhor nosso e o Deus nosso. Quando você entende essa colocação de Jesus Cristo, você compreende de forma bem clara e extraordinária que há uma valorização de Deus à sua vida, a quem crer. Você crê? Se você acredita nisso, Jesus está dizendo: olha, Tomé andou comigo, ouviu pregações e conselhos direto da minha boca. Ele sentou comigo à mesa muitas vezes. Ele andou em vários lugares comigo. Ele ouviu muitas vezes e viu eu fazer muitos sinais. E o livro de João é um livro de sinais, onde mostra os sinais que Jesus Cristo é Deus. Ele viu muitos sinais. Mas você que não viu nenhum deles e crê, vocês são mais felizes do que Tomé. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está exaltando uma geração que não precisa de sinais para crer. E depois de dizer essa verdade, é claro que vem à nossa mente: por que hoje, muitas pessoas até hoje, procuram os sinais? A resposta talvez mais simplória e mais correta ao mesmo tempo é porque são incrédulos, não creem. Porque as pessoas precisam ver sinais para crer que Jesus Cristo é o Deus. Aonde Jesus diz, quando disserem: eu estou ali, nem vá, porque não estou lá. Porque pessoas precisam ouvir a voz de Deus direcionada para poder acreditar e tomar as decisões. Há muitas pessoas que dizem: eu preciso saber de Deus. Exatamente o que Deus queria falar comigo, algumas vezes, ou na sua grande maioria, coisas que a palavra de Deus já falou. E mesmo assim pessoas insistem com isso. São incrédulos. Não acreditam na verdade, na palavra de Deus. Essa palavra foi feita para que
possamos crer. E os últimos versos, a ideia é essa. Jesus Cristo, ele como amarra o assunto, inspirando João para escrever essa história. Diz, na verdade, Jesus realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Este, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Não precisamos de nenhum sinal. Se Deus, na sua infinita bondade, no seu amor, no seu poder e nos seus desígnios, quiser demonstrar, glória a Deus por isso. Senão, nós precisamos crer na palavra revelada. E esses sim, são suficientes para que creais que Jesus Cristo é o enviado de Deus. E crendo, possamos ter vida em seu nome. Podemos acreditar na palavra escrita. Amém? Ou misericórdia? Ou você precisa de uma experiência mística para acreditar? Podemos acreditar no que está escrito, ou só acreditar na experiência empírica, como Tomé queria? Em que você tem acreditado? Na experiência, nos sentimentos que são enganosos. A palavra de Deus diz que o coração do homem traz muito engano. Os sentimentos traz engano. Você quer acreditar em quê? Na verdade, se você crê nisso, é suficiente para que você tenha vida e vida em seu nome. Crê. Você crê no poder de Deus. Você crê na ressurreição de Cristo. Você crê na salvação de Cristo. Você crê que Cristo te salvou. Você crê que você é um cidadão do reino dos céus. Você crê que todas as bênçãos registradas na palavra de Deus são para você. Você crê que tudo que Deus fala aqui é um manual de vida que vai nos nortear em todas as áreas da nossa vida. Você crê que Cristo nos ensina como é que devemos perdoar, ter uma relação com o irmão, como devemos ter um casamento, como devemos fazer negócios? Você crê? Então viva a palavra de Deus, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Se Deus quiser te dar uma experiência, amém. Se Ele não quiser, você crê. Não existe crente de segunda categoria, porque nos céus só tem número 1. Primeiro, não existe último. Não existe segunda categoria lá. Todo mundo que entra é primeiro lá. Então, se você não teve nenhuma experiência, não fique triste. Só creia no que está revelado. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Senhor, nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus. Te engrandecemos porque Tu és o nosso Senhor. E cremos, ó Deus, no Teu poder, na Tua ressurreição. Cremos que o Senhor está conosco e anda conosco. Cremos que o Senhor nos protege, nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós cremos, ó Deus, no Teu amor, na Tua provisão, no Teu cuidado, na Tua direção sobre as nossas vidas. Nós cremos na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a Tua palavra, colocarmos em prática,
para a glória e louvor do teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.